Bem-vindos ao Jobsite Podcast, o seu programa da construção na América e no mundo. Eu sou o Manny da Silva, formado aqui nos Estados Unidos em Building Construction Management, administração de obras e projetos, e convido você para explorar gestão, tendências e inovações da construção comercial e residencial. Você é o profissional da área, o estudante ou um entusiasta da construção, prepare-se para mergulhar em conversas inspiradoras com convidados renomados, trazendo dicas práticas de casos reais do dia a dia. Vamos construir? Bem-vindos a mais um Jobsite Podcast. Eu sou o Manny da Silva, formado aqui nos Estados Unidos em Building Construction Management, administração de obras e projetos. E, como prometido, no nosso Jobsite Podcast, eu ia trazer os especialistas em cada setor da construção para estar aí informando todos os detalhes, o nosso universo da construção, para vocês entenderem o que envolve a construção. É uma indústria gigantesca, com vários detalhes, muitos técnicos, muitos mestres naquilo que fazem, pessoas que gostam, que são honestas, idôneas e íntegras. E hoje aqui no podcast, no Jobsite Podcast, o nosso assunto será insulation e conservação de energia, energy conservation. É o isolamento do prédio, da casa. E ninguém melhor do que o meu amigo Bruno Xavier, da Mass Green Insulation, um especialista nessa área. É um prazer estar conversando sobre esse subject aqui com você, Bruno. Seja bem-vindo ao Jobsite Podcast. Manny, obrigado pelo convite. Estava devendo essa visita aqui já, né? Estava devendo. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, dividir essa experiência que eu construí ao longo de alguns anos. E é gostoso, cara. É gostoso quando você faz algo que você vê o resultado, sabe? Então, assim, eu já estou com mais de 20 anos só na área de insulation aqui. Então, assim, é uma jornada já. Então, eu tenho uma carga boa já aí de aprendizado. Olha, Bruno, não sei o quanto que você ama isso que você faz, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu penso em insulation, é só você que vem na minha cabeça que eu falo, eu vou ligar para o Bruno agora para saber o que está acontecendo. As informações, eu fecho os olhos, cara. Se eu tiver um prédio, fazendo um prédio, uma casa, eu fecho os olhos com relação a isolamento térmico do prédio com você, cara. Com tudo que você traz de informação, de atualização. É um prazer ter você aqui para estar explicando para esse pessoal aí tudo sobre insulation. Então, com certeza, é uma honra e obrigado pelo voto de confiança. E essa trajetória foi construída, entendeu? Eu brinco assim com as pessoas e falo assim que eu não comecei ontem a mexer com insulation. Na verdade, eu trabalhei, antes de ser dono de uma empresa de insulation, eu trabalhei quase 8 anos com uma empresa, 7 anos e meio praticamente, ao qual eu aprendi muito com meus ex-patrões, entendeu? Não só com eles, com os meus companheiros de trabalho. Então, eu pude tirar muita coisa dali e quando eu vim a ser dono, eu coloquei isso em prática. E está sempre aprendendo, porque existe uma ciência por trás de insulation. Não é só ali comprar um caminhão e colocar insulation. Não, existe um aprendizado. Eu sempre gosto de analisar o que pode dar de errado, entendeu? O que pode acontecer se não for feito da forma certa. Antecipação dos problemas, Sim, né? gerenciamento. Esse gerenciamento tem que ser feito, sabe? Ele é importante antes de se fazer um trabalho. Essa análise de risco, gerenciamento de risco, né? Isso é admirável mesmo. E você, Bruno, veio uma curiosidade aqui. Quando você trabalhava com insulation back lá, já tinha spray foam insulation? Sim, eu comecei a trabalhar com insulation em 2005, 2006, se não me engano, e já existia o spray foam. Mas não era tão popular, né? Não era tão popular. Existia aqui em Massachusetts, eu creio, com as 3 ou 5 companhias no máximo naquela época, entendeu? O meu ex-patrão, foi um dos primeiros a trazer o spray foam para os Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro. Porque eu trabalhei com insulation em 2004, eu acho. E eu não lembro de ter visto tanto... Não tinha. Spray foam, né? Tinha fibra, né? Fibra de vidro, né? O material da... No Brasil, nós falamos
Expansiva. Alguma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo, Espuma né? expansiva. Expansiva, uma coisa assim. Espuma expansiva. Eu não lembro de ter visto. Tinha muito fibra de vidro, né? Sim, Fibra de vidro, fibra de vidro. ainda tem. A maioria dos prédios ainda está usando a fibra de vidro. A maioria das casas hoje, por causa do código novo, a gente está se adaptando ao spray foam. Praticamente eu vejo assim, hoje em Massachusetts a gente não usa pouca fiberglass em single family houses, por causa do rating que a gente tem que atingir. Na linguagem simples, a insulation é o isolamento térmico, né? Sim, o preenchimento Das paredes, né? Sim. Principalmente na faixa do país aqui, nessa faixa do país, a temperatura vai num range muito largo, né? Vai de muito quente New England. até muito frio, né? E a gente tem 3 zonas, sabia? 3 zonas. Está em 3 zona climática, né? Tem zona 4, 5 e 6. Isso é muito importante você ter mencionado. Isso, a gente um dos poucos lugares que tá em 3 zonas climáticas. Então, assim, às vezes a gente está num frio de manhã, à tarde é sol, a gente fica nessa constância de temperatura. E para uma insulation trabalhar da forma certa, é até difícil. É difícil porque você prepara uma casa para o calor, isso. De repente vem um frio drástico. Aí você prepara a casa para um frio drástico, de repente chega o calor. Isso. Né? Ou você chega o calor, você cozinha dentro da casa, né? E a mesma coisa, você prepara para o calor, aí você morre de frio dentro da casa. Então tem que ser bem analisado o que você vai usar na construção. Senão você faz uma casa que não é eficiente, né? Digamos assim, você tem que tomar muito cuidado para balancear isso, né? Essa eficiência com air quality control ali. Que é o comfort. É o conforto ali dentro, entendeu? Ponto de conforto, né? Total. A gente tem aquele ponto de conforto ali onde não dá, pode não deixar da condensation, né? Isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem mecanismos que conseguem controlar isso. Entendeu? Que é o air exchange, né? O ERV que eles falam. Então, você consegue. Então, uma casa que você considera muito close cell, você vai achar, pô, tá bom que a minha casa tá aí. Mas do outro lado, você tem que investir num sistema de mudança de ar. Ventilação, senão o ar fica ventilação pobre lá dentro, né? Isso. O ar parado é como se fosse a água, né? Sim. Que o ar, na verdade, tem as mesmas moléculas da água, né? Então, é água parada, né? Vou te dar um exemplo aqui. Você já chegou em algumas casas, às vezes, que você abre uma porta, aí todas as portas da casa mexem. Mexe junto. É porque uma casa, ela tá tight. Ou pressão negativa, às vezes, né? Às vezes. Você bate uma porta, pum, você passa, tem alguém lá em cima. O que tá acontecendo, cara? É verdade. Então, assim, esse ar nessa casa tá tight. Então, seria necessário uma ventilação mecânica para ajudar. Às vezes saúde também, às vezes eu converso com os clientes e eu falo para eles, às vezes, às vezes as casas antigas, elas respiram mais, né? Por causa das falhas. Sim, e nem por isso não tem muito problema. Não são. Por incrível que pareça, elas têm a qualidade do ar delas, às vezes, são melhores do que as new construction, as construídas agora há pouco, porque eles querem isolar tanto que a casa vira uma geladeira, né? Justamente. Fecha lá dentro, aí imagina, o ar não ventila, começa todo mundo a ficar doente dentro da casa o tempo todo. Isso, o cheiro, assim, se sente pesado para respirar. Tô protegido do frio e tô doente o tempo todo aí, porque não tem a ventilação. Esse é o trabalho do profissional. Eu sempre aconselho, nas minhas visitas, assim, nas minhas estimativas, a pessoa colocar pelo menos um ERV em cada zona. Entendeu? Em cada zona. Às vezes você pode colocar um ERV para 2 zonas. É possível também. Existe casos. Entendeu? Mas, se uma casa tem uma zona no ERIC, que é uma máquina no ERIC, eu estou no basement, eu consigo colocar um ERV em cada zona. Entendeu? Tem gente que não. Eu fui numa casa de dia, eu preferi colocar só no ERIC. Falei, ok, mas eu consigo você colocar. O mais comum era mais no ERIC, né? Para ventilar um pouco do ERIC, né? Igual na minha casa, por exemplo, ela foi todas as zonas tem o ERV ligado nela. Porque você quer o ar ventilado, né? Se você entrar na minha casa, cara, a minha casa ela é toda elétrica. Mas às vezes as pessoas não sabem, né? Que tem um mecanismo que você instala e ele quando acessa alguma máquina que vai tirar ar ou colocar ar dentro da casa, ela é acionada junto, né? Para trazer o ar fresco para dentro. Só para deixar bem claro para as pessoas como é que funciona, o ERV ele funciona um DAC vai para fora, e um puxando o ar, e o outro DAC vai jogando ar. Então sempre tem um ar fresco. Entendeu? Puxando esse ar para circular esse ar na casa. E
ligado nos ductwork nas zonas. Isso, nas zonas para sentir a pressão, né? Isso. O fluxo, né? Isso. Do ar. E aí ele ativa de acordo com o Sim. fluxo do ar, né? Isso. É só para esclarecer. Às vezes a gente está falando, eu estou entendendo, mas será que alguém está entendendo o que a Não. gente está falando? Porque a gente conversa uma língua, né? É. RV, fluxo, flow, Ventilação make-up mecânica. air, make-up air, blá. Então, eu estou tentando, às vezes, me pegar onde a gente está muito técnico para... Se eu não me engano, hoje, já não é minha área, se eu não me engano, os hood, né, o sugar, de tantos BTU para cima, tem que ter, não tem? Tem. Eu não... De 400 para cima. Isso, E, então. eu creio que de 400 para cima. Isso. Eu preciso dar uma olhada de Isso, novo já tem, já mas tá acho que vendo. de 400 CFM. Isso. Que é... O que já ajuda, né? Pra fazer essa mudança de ar. Às vezes tem o IAV na área do primeiro andar. Isso que é a medida do flow, Isso. flow por minutes, né? Isso. Do ar. Então, quando o exaustor puxa muito ar, aí você tem uma válvula dentro do duct que aciona automático. Que aciona automático, ele já dentro, traz né? ar de... Isso, ele já traz ar de fora para dentro. Aí. Porque senão, aí faz aquela circulação dentro da casa. Isso. Senão, se o exaustor puxar muito, aí fica aquele efeito da porta. Você vai fechar a porta tá... Tá. Você não consegue nem abrir. Ou então assobia, né? Você chega perto da porta da entrada, tá... Assobiando. Tá assobiando a porta, porque o ar tá entrando pelas fissuras todas da casa. Isso é legal. As pessoas às vezes não entendem, né? Porque você vai fechar a porta de uma casa, puxa com tudo a porta, né? Então abre com tudo a porta. Às vezes tem gente que até assusta, né? Porque, essa porta tá segurando sozinha. Mas a pressão tá negativa. Isso tudo é pensado numa construção, né? As pessoas não têm ideia de que tudo isso é engenhado, sabe? Hoje Design. Os building science, né? Os building science. Que analisa isso, né? E ajuda a gente com essas ideias, né? Isso. E eu fiz um curso técnico aqui de refrigeração, de HVAC, que eu ia trabalhar com refrigeração, né? Então fiz curso de refrigeração e aprendi tudo isso, que tem um balanço, né, do conforto, não é? Assim, quanto mais ar condicionado, melhor, quanto mais ar quente, mais esquenta, tem que ter o balanço, senão você seca o ar, você seca o ar com o ar frio, você seca o ar com o ar quente. Então aprendi tudo isso daí sobre... muito importante isso. E aí logo depois que eu não estava na faculdade, eu trabalhei num prédio onde tinha uma comissão formada para analisar todo o sistema de ventilação e refrigeração. Então, a cidade de Boston contratou engenheiros de ventilação e refrigeração, terceirizou para que eles formou uma comissão para eles analisar todas as unidades, para ver se as unidades estavam tendo ventilação própria, estava tendo aquecimento próprio. Legal. Aprendi muito também nessa construção aí. Mas vamos falar um pouco do Vamos entrar no pão com manteiga do que você faz, Bruno. Vamos. Eu queria falar um pouco sobre o Fiberglass Insulation, que é o mais... Sim. Acho que não tem mais antigo que esse. Tem o quê? Jornal antes desse que as pessoas punham nas paredes? Você me fez uma pergunta agora boa, porque tem a celulose, que é bem antiga, e tem a Fiberglass. Eu creio que a Fiberglass seja mais antiga. Fiberglass. Isso. Antes da Fiberglass, tem uns outros material que era usado antes, entendeu? Uma insulation bem antiga aí. Mas o mais popular que está hoje em dia, a Fiberglass eu creio que é a mais velha. Tem vários tipos. Tem vermiculate que não usa mais. Vermiculate, não usa mais. Ainda tem casas ainda. Tem um vermiculate que é cancerígeno, tem uns que não é. Entendeu? Isso. Mas hoje, por exemplo, já não tem. Já não pode fazer mais. Então, quando eles faziam as paredes antigamente, antes de pôr a drywall, eles colocavam um roll, né, de fiberglass. Um alumínio também. Com alumínio, com alumínio para... Isso, alumínio. Eles... Antigamente tinha muito alumínio. Nas casas velhas tinha muito som. Acreditavam que o alumínio refletia, será? O calor para dentro? Não, na Flórida, por exemplo, nas paredes de CMU, que é de bloco, né? É colocado só alumínio. Só alumínio. Na Flórida o código é bem diferente. Na Flórida também são 2 códigos. Na Flórida eu aprendi que do meio de Orlando para cima, norte,
É um código que está ali para baixo, para Miami é outro código. Que aí já é outra zona É climática. outra zona climática. Então, assim, no CMU você coloca só alumínio, papel bem fino, coisa parecida com uma folha, entendeu? Só isso, mais nada. Entendi. Para você ver, olha, na construção, para o construtor ele tem que saber onde ele está construindo. Sim. Que tem as zonas climáticas que determinam o tipo de construção que ele vai, tem que ele vai os fazer. códigos e muda de Que mudam de estado acordo. para estado para ser estado. Às vezes muda até de cidade para cidade no mesmo estado. Eu falei isso com o Carlos, o engenheiro, aqui no podcast passado. Vou te dar um exemplo. Se você for construir na Antártida, é totalmente diferente. Na ilha. Totalmente diferente. Entendeu? Aí já é costal, né? Já é uma construção diferente. Entendeu? Então, o vento é forte, a água vem. Por exemplo, lá o inspetor não aceita colocar o Vapor Barrier nas paredes de fiberglass. Só fiberglass sem nada, sem o papel ou sem o plástico. É mesmo? Porque a umidade muito grande? Cara, eu acho que muito desse inspetor vai por... Eu falo pelo interpretação dele pessoal. His own experience. His own interpretation, né? Então, assim, eu vejo que muitos inspetores, tanto aqui em Massachusetts, por exemplo, estão assim estão fora do código, esse código novo, então eles estão tentando se encontrar, entendeu? O código é recente, entendeu? A gente está com um pouco mais de um ano, esse código novo. Às vezes tem a tradição do cara também, né? Aquela coisa que ele... Porque muitos desses inspetores são construtor desde criança. Às vezes o pai era construtor, o pai era construtor, e aí ele viu uma coisa a vida inteira e o código vem e fala outra, porque os cientistas estão ali. Vou te dar um exemplo. Tem cidade, por exemplo, que exige colocar o plástico no open cell, nas paredes. Olha que interessante. Então, isso tudo é bom que eu não... Tem cidade. Se nós pular de uma cidade para outra, vou te dar um exemplo. Vamos em Billerica. Bedford, Lexington, Burlington. Toda a cidade, eles exigem que faça pelo menos, no mínimo, 3 inches de close cell no roof. Nós vamos ter que explicar o que é close cell, entendeu? O que é open cell. Urban, que é do lado, já não exige. Você tá entendendo? Então, assim, por quê? Se o código é um só. Entendeu? Então, assim, tem muito isso, essa mudança de uma cidade para outra. Então, a fiberglass é a mais comum, a mais fácil de manusear. Que as pessoas estão mais acostumadas. Um exemplo da fiberglass, a gente já pegava na fiberglass há muito tempo, aquela que vai atrás da geladeira. Você lembra? Geladeira. No Brasil, toda vez que eu penso na fiberglass, eu lembro da geladeira. Eu já conhecia a fiberglass lá no Brasil. No fogão. No fogão também. No fogão. Porque no Brasil, no fogão, os ratinhos entravam eles adoravam morar no fiberglass, né? Isso. Dos eletrodomésticos. Isso. E ali aquilo ali já era um isolamento térmico. Eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, por que o ratinho tá entrando aí? Porque ali é quentinho, eles gostam de ficar... Uma das coisas de falar sobre a fiberglass que pouca gente reconhece, o fiberglass também é usado para som. Isso, inclusive, está usando muito no Brasil, nas paredes de drywall. Eu não sabia que era para som. Eu pensava que para som era especificamente a... Não. E você vai se surpreender com algo aqui. Tem uma medida que fala STC, Sound Control Attenuation, de cada material. Então, o STC desse material é um, desse material é outro, desse material é outro. E o Rockwool, que a gente vai falar mais na frente, o fiberglass é quase o mesmo STC. É quase mesmo? Então é quase um mito que o Rockwool é muito melhor em som do que o... Não que a gente chegar lá, eu vou explicar direitinho por que ele é melhor. Ele é melhor porque ele tem mais qualidades. Mais densidade, ele é mais denso? Não. Ele é water resistant, mold resistant. Então ele tem mais propriedades além do sound. E a fogo também. E a fogo, Então, assim... Porque a fiberglass, ela não é tão... Ele é fire resistant. É a prova de fogo. Então, assim, o fiberglass já não é. Então, ele tem mais qualidades no produto. Entendeu? Características do produto. Mais propriedades que entendeu? Só que se você olhar, se você ir lá no Google, colocar qual STC de fiberglass, pads, e qual STC de Rockwool, você vai surpreender. É pouquíssima diferença. Eu sei que faz uma diferença na obra. Quando a obra está vazia, né? Tá só as paredes de madeira de fora. Tá o som dos carros passando. Aí quando a gente põe a fiberglass, já dá um... Já isola o som, né? Ajuda. Mas eu achava que era só um retardamento do som. Isso. Não tanto um isolamento, mas interessante saber. Os dois. Uma das características hoje, para nós aqui em Massachusetts, é sobre o fiberglass. Hoje ele está quase inviável, baseado no código novo. Ele não se encaixa dentro do código. Obsoleto, né? Vai ficar obsoleto.
Igual, por exemplo, as paredes hoje tá pedindo R30. Não Entendeu? cabe. Não cabe. Entendeu? Quanto Então, que é a não R30? ser que você faça uma parede com 2x8, né? R30 É, o R value, né? O R é uma sigla o factor para a dele. quantidade que ele Isso. segura de Isso, é o factor, né? de térmico, né? A Isso. barreira térmica que ele faz. Isso. Só para a gente constrói as paredes, põe os studs, e aí vem a insulation. É. E essa é uma parte da inspeção, onde o inspetor vai inspecionar se a casa está bem isolada termicamente. Isso. Hoje são 2 inspeções. Tem o HERS-Rater, que vai fazer a inspeção de eficiência, né? E tem o Build Inspector, que vai checar se a insulation foi aplicada da forma correta. O HERS é Heating Energy Yeah. Rating. Inclusive, eu tinha a sigla do HERS. Inclusive, tem um amigo meu que é HERS-Rater, brasileiro. Tem o Jorge, tem o Santos também, que a gente pode estar trazendo aqui depois para estar falando um pouco dessa área. Bom para ele falar do Energy Test. Esse já envolve o teste deles, que eles fazem, essas inspeções. Como isso é muito legal, né? Pode ser algo a se pensar. Então, o fiberglass está ficando um pouco obsoleto. Só para construções que já existem, né? Existentes. Você já põe um fiberglass. Hoje em prédios ainda, esses prédios de apartamentos, se usa muito ainda. Se usa. Porque o código, esse prédio ainda é um pouco mais relaxado, né? Digamos assim. E elas coçavam muito antigamente. Coça ainda dá? Coça. Ainda dá muito? Coça ainda. Acho que hoje melhorou dá muito. muito Melhorou menos, muito né? a qualidade do material. Hoje eles falam EcoBat. Eu trabalhei aqui em 2004. Rapaz. Chegava em casa tudo coçando o pescoço. Passa um talquinho, um talco. Eu passava, mas às talco, vezes você ajuda. passa o dedo no olho, alguma coisa, você dá um... Eu brincava, Francisco, tudo é do psicológico. Entendeu? Se você cortar na sua cabeça que você vai coçar, você vai coçar. Então, isso é verdade. Se você esquece um pouco... Vou entrar e dizer que eu tenho que trabalhar de cabo esse trabalho, então vamos fazer. Agora vamos falar da que todo mundo gosta, né? A cereja. A cereja do bolo. Spray foam. Todo mundo adora, né? Todo mundo adora ver aquele negócio lá expansivo, entrando. Aí eles têm a sensação de que vão ficar protegidos do planeta, né? Engraçado que eu sprayei a casa de um amigo. Isso é bom lembrar que fiz a casa de um amigo meu. E na época ele ligou pra mim e falou assim: pô, velho, o spray foam não funciona, não. Eu falei: por quê? A minha casa continua fria. Eu falei: meu heater tá ligado? Tá, não. Então tá bom, peraí. Você achou que a insulation ia esquentar a sua casa? Não. As pessoas têm na cabeça que a espuma vai salvar as pontas deles tudo, vai isolar tudo. Vai ser eficiente, vai ajudar bastante, mas não é só, é um conjunto, é um assembly completo, né? Não adianta você colocar um spray foam se a sua janela tá lá com uma greta desse tamanho, né, velho?